Merda, meninas. Merda. 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 Estamos de volta com Corda Bamba e hoje nós temos o prazer, a honra, o orgulho de ter uma mulher aqui que a gente está namorando desde o começo desse programa. A nossa musa do cinema independente, com vocês, Gilda Nomadi. Obrigada! Gente, a Bem-vinda. Gilda está no teatro, cinema, TV, streaming, moda, artes plásticas, ópera. Considera sua maior formação nos anos de pesquisa no CPT, trabalhando com o diretor Antunes Filho. Destaca-se também as residências artísticas em Walter Mill Center, o Instituto do diretor Bob Wilson. É fundadora da Companhia da Mentira, onde realizou O Que Você Foi Quando Era Criança, Soslaio e Music Hall, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Shell. No IMDb, tem 108 títulos. Apenas. Meu Deus! Está em filmes como Ausência, Quando Eu Era Vivo, Trabalhar Cansa. Trabalhar Cansa acho que foi o primeiro, né? A gente vai falar. Casa de Antiguidades, Três Tigres Tristes, difícil até de falar. Humores Artificiais, enfim, milhares, gente. A gente vai ter que bater um papo para tentar falar um pouquinho sobre tudo que você já fez. Bom, no streaming, ela está em obras como Cidade Invisível, na Netflix, Desejos S.A., da Disney, e além de muitas outras, O Olhar de Judite ganhou o prêmio APCA esse ano. E é o seu segundo trabalho em ópera, foi no Teatro Municipal, com o diretor belga Wouter van Loo. Após ter atuado em Os Sete Pecados Capitais, dirigida por Alexandre Dalfarra, no Teatro São Pedro. Em 2024, filmou o roteiro deixado por Chico Teixeira, Dolores, dirigido por Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar. Estreia nos cinemas em outubro de 2025, Enterre Seus Mortos, de Marco Dutra. Uau. Agora, já. Daqui a pouco. Mas assim, gente, desculpa, eu só fiquei parada nos 108 títulos. Então. É um pouco grave, né? Mas é por isso que Meu você está Deus, aqui, dentre outros maravilhosa. motivos. Eu não sei, Gilda, o quanto que você tem consciência de que você é uma referência para muitos atores, não só daqui de São Paulo, mas acho que do Brasil inteiro. Uma coisa que chama atenção pra gente é o fato de você ter dado oportunidade ou ter começado muitas vezes a trabalhar com jovens cineastas. Né? Eu acho que isso fala muito sobre a construção também da sua persona, da sua carreira no cinema que a gente está chamando de cinema independente, que hoje em dia, enfim, transcende, não é mais só cinema independente, né? Como é que foi para você esse processo, sabe, de dar esse voto de Confiança. para esses jovens diretores? Porque isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui, sabe? O fato dos atores terem que se autoproduzir, mas também ficarem muito ligados nos diretores que estão chegando, nos jovens cineastas, né? E não só ficar naquela postura de sou ator formado na EAD, no Célia Helena, sei lá onde, agora o telefone vai tocar. Não vai tocar, né? A gente sabe disso. Como é que foi para você esse clique de começar a trabalhar com jovens cineastas? Quando e como? Foi assim. É bem definido esse momento, Tá. porque eu estava há muitos anos com o Antunes Filho, tinha feito Fragmentos Troianos, Medeia 1, e aí estava no final do processo, há uma semana e meia da estreia de Medeia 2, ainda no Sesc Belenzinho, que a gente estreou lá, no Medeia 1, corredor, enfim, história, né? E aí chegou um momento muito definitivo ali no Antunes, que ele colocou a gente, emparedou, até tinha uma cortina preta, que nem essa. Imagem é tão forte, né? Então, ele nos emparedou, assim, e disse, eu preciso que vocês sejam felizes, porque tá muito difícil continuar esse processo. Aí quando aquela coisa do Antunes dizendo, eu preciso que vocês sejam felizes, porque as pessoas têm essa leitura do Antunes, que ele quer fazer... Né? Às vezes, quando eu saí de lá, inclusive, eu fui fazer uma peça infantil e a diretora me maltratava muito, que ela dizia, você gosta de sofrer, a gente sofre... Sempre tem, né, os trânsitos. Então, você fez Antunes, você gosta de sofrer. Você Estigmas, né? São os estigmas. E E ele falou que e ele disse que a gente precisava... E aí, nesse momento, algumas pessoas decidiram se desvincular ali daquele processo, até porque ele também precisava de
uma respiração ali de pessoas novas, até porque aquilo é um centro de pesquisa. Aham. E ele precisa de formação pessoas de também, né? formação. Continua sendo, né? Que o CPT continua ali no 7º andar com Emerson Danesi, que sempre esteve ali ao lado do Antunes e continua, mas enfim. Aí, algumas pessoas, eu, Donizete Mazonas, Sabrina Greve, Priscila Gonti, nós decidimos liberar esse lugar para as jovens que estavam ali chegando. E aí a gente juntos, assim, resolvemos fundar uma companhia, a Companhia da Mentira. E o Donizete Mazonas, ele tinha acabado de fazer um filme chamado Nina, do Heitor Dália, com o Lourenço Mutarelli como ator. E o Lourenço Mutarelli ainda nem tinham tido todos esses filmes que hoje tem Jesus Kid, né, que é agora recente, mas ainda não tinha nem o Cheiro do Ralo, porque o Cheiro do Ralo é que o Lourenço Impulsionou ele, assim, pra ser um ele nome tinha uma conhecido, carreira né? brilhante nos quadrinhos, ele sempre foi premiadíssimo, um gênio, né? O Lourenço é um gênio que a gente... Mas ele ainda não tinha ainda não tinha nenhum filme sobre as obras dele, e o Heitor Dália já tinha comprado o Cheiro do Ralo, mas o Donizete Mazonas, quando a gente fundou essa companhia, a Companhia da Mentira, Gabriela Flores, Priscila Gontijo, Daniela Smith, algumas pessoas que tinham saído naquele momento. Aí o Doni falou, eu fiz o Nina com o Lourenço Mutarelli, ele tem uma obra incrível, uns quadrinhos incríveis, que os quadrinhos do Lourenço têm que ser lidos, assim, são processos muito profundos. E aí a gente falou, vamos chamar o Lourenço, então, para uma conversa, e ele não tinha mais o Cheiro do Ralo, ele falou, já vendi para o Heitor Dália, mas vou disponibilizar toda a minha obra para vocês experimentarem. Uau. E esse grupo, Lorena Lobato também, nessa época, a gente começou a fazer os quadrinhos em um apartamento que eu estava morando, que era um apartamento que estava em um inventário, um apartamento de 800 metros. Uau. E aí tinham espaços incríveis, e a gente começou a apresentar esses quadrinhos em forma de gente para o Lourenço Mutarelli. E ele ficou muito emocionado, ele nunca tinha visto um personagem dele em 3D, falando, nunca tinha feito filme, nem peça, nem... E aí nasceu o Que Você Foi Quando Era Criança. A gente estava no Sesc Consolação, que por acaso é a minha casa, do Antunes Filho, mas ali, numa palestra do Lourenço, o grupo todo que estava apaixonado por ele, porque, né, lendo a obra dele é impossível não se apaixonar. Ele falou, tem um grupo aqui que eu estou querendo escrever uma peça para eles, mas eles ainda não me convidaram. E nesse momento ele nos convidou a convidá-lo. E nasceu O Que Você Foi Quando Era Criança, que você disse que viu. Maravilhoso. E aí... Caramba, você assistiu? Sim, eu acompanho essa moça, minha filha, faz tempo. Eu não Que sou, delícia. não sou jovem, não. Aí eu nasci independente, né? Porque eu era uma atriz do Antunes. Nesse momento... Quantos anos você ficou no CPT? 8 ao todo. Bastante. Nossa, bastante. E aí, com essa peça, O Que Você Foi Quando Era Criança, dirigida pelo Donizete Mazonas, que é um gênio também, e Gabriela Flores, maravilhosa, que tinha feito Écuba, né? Esse nosso processo, Priscila Gontijo, que hoje é autora, maravilhosa. A gente, Daniela Smith, que também é autora hoje, os caminhos vão, né? Eu comecei a receber roteiros, porque o Lourenço Mutarelli, vocês vão ver que depois todos os livros dele viraram filmes, porque ele é muito cinematográfico. E essa peça, O Que Você Foi Quando Era Criança, me levou para o cinema por quê? Porque os cineastas jovens do novíssimo cinema brasileiro, que era esse retorno, porque eu vivi a minha juventude, assim como imagino que você tenha vivido a sua alguns anos mais nova, mas também passou por esse período que era uma escassez de filmes, né? A gente não tinha... E aí, essa oportunidade, o Brasil, não tinha esse mercado, não tinha fechado a Ancine, eu vi cineastas, acompanhei cineastas que passaram desse período
onde tudo foi extinto e que eles tinham roteiros que iam ser filmados e aí volta para 20 anos depois Para de fato conseguir para de realizar, né? fato conseguir realizar os filmes. E aí eu comecei a receber jovens cineastas. Quem eram os jovens cineastas? A minha sorte, né? Os jovens cineastas eram o Caetano Gotardo, que de fato me viu primeiro desse grupo do Caixote, né? Filmes do Caixote, Sim. que é o Caetano Gotardo, Juliana Rojas, Marco Dutra, Sérgio Apenas as Silva, pessoas com Uma quem eu tenho galera vontade de maravilhosa. trabalhar. João Marcos de Almeida, eram Sim. estudantes ainda Sim, da ECA. da ECA, fizeram USP. E aí, me lembro de Juliana Rojas chorando no meu camarim do TUSP, assistindo já a segunda temporada de O Que Você Foi Quando Era Criança, que é a peça do Lourenço Mutarelli, que Sim, escreveu para sim. esse grupo, Companhia da Mentira. E essa peça foi um estouro, assim, foi uma loucura. As pessoas Era iam muito assistir de boa. novo, 7, 8, 12. É uma Caramba! não, foi um muito boa. acontecimento. Que Essa peça é peça essa? fez Eu quero minha ler isso. carreira. É um Fez acontecimento. carreira, boa, fez carreira. Fez a minha, É. pelo menos, assim, Hum. claro, minha formação, tenho que agradecer o Antunes todas as vezes, não posso nunca deixar de agradecê-lo. Mas o Lourenço também não posso nunca deixar de agradecê-lo, assim como Donizete Mazona, são pessoas... e aí vou agradecer Juliana Rojas, uma mulher maravilhosa, que aí foi ao camarim chorando, muito sensível, né, que é a Juliana Rojas. A mãe disse que aos 2 anos ela já fez a primeira metáfora genial, mas enfim. Uau. Essa grande mulher que ganhou melhor direção em Berlim, que é Sim, uma foi mulher pra que nos representa, Cannes, que foi para sim. Cannes, que foi jurada em Cannes agora, e que eu fui com ela aos filmes. O Duplo foi para Cannes, o Trabalhar Cansa, que também o Trabalhar Cansa também é do Marco Dutra, mas aí voltando para Um Ramo, que é meu primeiro filme, que é um curta-metragem da Sara Silveira, que eu não posso deixar de falar nunca, Uau. que é uma mulher brasileira respeitada no mundo inteiro. Em Cannes, a Sara é respeitadíssima, em Berlim, em Locarno, em Veneza. Então, são essas mulheres. A Sara, não sei exatamente a idade dela, mas ela ainda é uma geração anterior à minha, e já estava fazendo aí a Lili Bandeira, né? Mulheres produtoras que... Sim. Então, a Sara era produtora de Um Ramo, porque a Sara é muito importante no cinema brasileiro. Ela investiu sempre em primeiras direções. Que massa. E ela tem um instinto. Isso é Olha as muito primeiras importante. direções. Marco Dutra, Juliana Rojas, Aham. Caetano Gotardo, enfim. E Tem os olho. filmes... Tem olho, tem né? Faro, né? Conhece, e conhece. Lê um roteiro e sabe, e conhece. E ela produziu esse filme. Enfim, era um curta. Mas aí a Juliana Rojas, o Marco Dutra foram assistir, mas eu me lembro da Juliana no camarim chorando, sensível à peça. E aí depois recebi um telefonema do Marco Dutra dizendo: Gilda, tem um papel que nós escrevemos para você, que é pequeno, que é a Liciane, mas que a gente escreveu com muito carinho e a gente deseja muito que você faça. Eu já era uma atriz de teatro que tinha anos de carreira, eles, né, jovens que eu não exatamente sabia Claro. a história, mas me veio à mente assim, um sucesso. Pensei, é minha entrada no cinema, eu me empolguei tanto. Uau. Mas eu me empolguei tanto, mas assim, mas muito. Aí eu fui pro set, aí lá no set tava Rafael Gomes, João Marcos de Almeida, que eu trabalho muito até hoje, que o João Marcos de Almeida é um recordista também, se vocês virem o IMDb dele, ele deve ter uns 200 títulos, que ele faz muitas coisas. O Sérgio Silva, a maioria das pessoas que eu trabalho hoje, Helena Albergaria, que era a protagonista, estavam naquele set de um curta-metragem da ECA. E aí eu cheguei com uma mala imensa para fazer uma cena no supermercado, que eu invadi o couro cabeludo da Helena Albergaria, que era a personagem. Eu fui usada muito nesse momento no cinema,
para fazer contrafluxo. Sim. Então tá ali naquela tensão, ali era um momento quase de ápice do filme, onde aqueles ramos estão nascendo já no corpo, né? Aquela sensibilidade, essa representação na Helena Albergaria, uma professora que estava de férias, e eu sou mãe de uma aluna dela, que é a sobrinha da Juliana Rojas, que hoje é uma moça linda, maravilhosa, era uma criança. E aí eu era mãe dela, estava com a minha menininha, com a minha criança, dentro do meu carrinho de supermercado. Cheguei com essa mala só de roupas de festa para fazer uma compra no supermercado do meu primeiro filme, porque eu já estava assim, achando que era... Você estava indo para Cannes já. Estava indo para Cannes. Aí o Sérgio Silva até hoje fala contra dessa mala para todo mundo, que ele era assistente de direção e me recebeu, abriu minha mala, não sabiam o que colocar. A coisa mais simples que eu tinha era um top lilás, enfim. Você que levou o figurino, não tinha tipo uma galera de arte que cuidava? Tinha. Mas você Mas propôs. Mas as pessoas, assim, no cinema independente, pedem pra levar o que você tem em casa. Vocês dizem que eu sou do cinema independente. Não, a gente Ainda sabe hoje eu levo também. muitas coisas, porque eu não deixei de fazer o cinema independente. Eu faço muitos cinemas, mas também continuo fazendo filmes que me pedem para... Antes eu levava meu sofá, dava minha casa, mas hoje eu levo roupas ainda. Adoro. Gente, anotem isso, atores. Ela leva malas. Levo tudo. Maravilhosa. E aí, essa coisa do contrafluxo, então eu tinha essa cena que a personagem protagonista, Helena Albergaria, maravilhosa, estava nesse momento tensão máxima do filme, de sensibilidade e delicadeza máxima, fazendo uma compra. Ela estava na seção de shampoos. E aí eu, com a minha filha, que era aluna dela, eu chego no contrafluxo de... vou usar! E quero aconselhar um shampoo para ela, e abro o couro cabeludo dela e falo, seu cabelo é seco? Quando eu inventei essa coisa do seu cabelo é seco e abri o couro cabeludo dela, aí eles já se apaixonaram mais ainda por mim. Eles falaram, não acredito onde essa mulher está indo, nessa invasão que foi proposta, né? Eles se apaixonaram pela sua loucura. Se apaixonaram pelo meu diálogo. Sim. E esse filme foi para Cannes. Uau. Foi para Semaine de la Critique, não sei como é o meu sotaque em francês, deve ser péssimo, mas é uma seleção tinham 2 brasileiros, tinha também o Saliva, do Esmir Filho, que agora fez Um Homem com H. Maravilhoso. Também já trabalhei com ele na série, enfim, faço muitas. Mas aí, quando esse filme foi para Cannes, eu fui. A Sara Silveira foi, e o Marco Dutra. Meu primeiro filme foi para Cannes. Eu estreiei e fui para Cannes. E o filme ganhou o prêmio em Cannes. Aí, quando falaram Un amor, aí a Sara começou a bater assim no peito. A Juliana e o Marco, que ainda eram muito jovens, discretos, assim, discretos. E até hoje são muito discretos e maravilhosos. E eu comecei a bambear as pernas, assim, e aí a partir desse prêmio, minha vida se transformou. Eu que era uma atriz de teatro, que sou atriz de teatro desde 13 anos, eu já estava me apresentando aqui em São Paulo. Aí a minha carreira fez uma transição. Total. Sim. Pro cinema. Pro cinema, em 2006. Agora, Gilda, você tem um currículo de filmes de terror vasto, que eu acho maravilhosa. A nossa Jamie Lee Curtis é maravilhosa. Queria saber como o gênero te encontrou. Será que foi desde o primeiro? Como foi? Exato. Ele é, né, o primeiro, esse filme. Juliana Rojas. Mas o que você acha desse movimento que está crescendo bastante aqui no Brasil, que internacionalmente já faz um sucesso estrondoso, mas que tem ganhado cada vez mais espaço aqui? Eu fico sempre me perguntando... Só uma coisa, outro dia aquele crítico, Miguel Barbieri, eu acho,
Sim. ele indica alguns filmes e ele indicou 5 ou 10 filmes nacionais de terror e você tava em todos. Eu achei fantástico. Que maravilhoso. É verdade. Nossa! É fantástico. Me manda Ela não é isso. só a nossa Hoje- musa do cinema independente, ela é a nossa musa do cinema de gênero terror. Nossa, que loucura. Legal, né? Saiu uma outra lista esses dias que eu tô em 8 de 25, dos Então! 25 melhores de todos os tempos. Eu achei Realmente, no terror, é um lugar onde eu tô bastante presente. Exatamente porque eu comecei com os mestres, né, Sim. do terror psicológico, Juliana Rojas e Marco Dutra, eles fazem filmes de terror psicológico. Eu fui indo para outros vários tipos de terror, mas ainda hoje trabalhar o Um Ramo foi meu primeiro curta e Uhum. primeiro filme. E o Trabalhar Câncer foi meu primeiro longa, que também foi para Cannes, foi para Un Certain Regard. Uhum. E já foi também. Aí eu ganhei em Brasília o Candango, e também é um filme de gênero terror. Sim. E aí, a partir disso, o terror, esse gênero, realmente, nós temos o Zé do Caixão, né? Sim. Claro. Que Mujica. o Mujica, É. que fez uma história incrível internacionalmente. Precursor de tudo. Eu trabalhei com ele pessoalmente e fiz a série Que legal. sobre Sobre ele com ele. Matheus Nastergaile, né? Sim. Então eu tenho. Mas eu fiz uma série anterior com ele, Pereio, do Lourenço Mutarelli. Lourenço, Mário Bortolotto, enfim. Uau. O Corpo Estranho, que é uma série incrível que a gente contracenava. Aham. E aí, essa coisa de ter começado no terror, e você disse que o terror Tá cada esse vez com gênero mais está cada vez espaço, com mais é. espaço. Ainda hoje chegam jovens que dizem que assistiram a Trabalhar Câncer, e que assistiram e que são fãs Uhum. do gênero, e vão me vendo em vários filmes E vão te chamando. e realmente tem essa coisa de sonhar em fazer um filme comigo. No terror existe essa... Eu sou completamente Maravilhoso. apaixonada. Eu também. Eu também Eu adoro. também sou suspeita. Eu gosto muito. Eu amo. Eu fiz um muito filme terror. de suspense e terror, né? É difícil às vezes, é uma mistura, né? Não estreou ainda, mas vai estrear ano que vem. Cara, foi assim, sensacional. É uma super Me diverti experiência. horrores. É muito legal, né? Com quem Horrores. você fez? Eu, a Clara Castanho, o diretor é o Já fui Fernando mãe. Alonso, Nelson Botter. Eu, Clara Castanho, Jéssica Cores. Desculpa, gente, se eu esqueci. É isso. Sim. Esqueci os outros nomes, desculpa. Sim, E são nem tá na são muitos menopausa. trabalhos. E, muitas... cara, é muito diferente, assim, né? Você tem que ter a noção dessa tensão e desse tempo, e você trazer o público que vai assistir futuramente junto com você naquela história, Uhum. dependendo do personagem que você está fazendo. Eu achei assim, eu faria mais 50 filmes desse Não, forma. artisticamente deve ser uma diversão. né? muito. É Eu já fiz muito monstro. Você já fez incrível. monstro? Maravilhoso. Poder Tinha um monstro gritar, no meu- poder, Eu já sabe, fui a maquiagem, Já foi a caracterização. monstra? Não, esse eu não fui. Eu também careca, com os fiapos soltos, Sim. assim. Ah. A Gilda também. Eu tem uma fiz maquiagem que... a Herança, Exato, eu vi essa que maquiagem. tá na Max, do João Cândido Zacarias. É o primeiro longa dele, produzido pela Bubbles, da Tati Leite. Eu faço uma mulher que sai de uma cripta e ficava 8 horas me produzindo Uau. Uhum. Caracterização incrível. essa caracterização que é do Kleber, maravilhoso. Nossa, como ele é um caracterizador. Eu acho que o terror tem uma coisa que, para além de ter começado no terror e as pessoas me virem ali e quererem fazer os próximos, eu acho que tem uma disponibilidade, né? Você que falou que já fez terror, Sim. você também disse, você já fez? Não, Tem uma mas coisa tenho sonho. Acho Ah, muito legal. agora vai conseguir, porque diz que tem o sonho, é sempre assim que começa, né? Expondo sonhos, É eu verdade, acredito eu também nisso. acredito Que lindo, é nisso. verdade. Tem uma coisa que eu acho diferente, que é a disponibilidade de se permitir. Eu levo sangue na cara, no olho, eu Sim. sou pendurada, eu fico de cabeça para baixo, eu sou apertada, eu sou.
Tem coisas, depois de alguns filmes, eu contraceno com bode, Eu grito. eu grito. Agora eu tô desenvolvendo gritos, assim... Eu imagino. Nossa, agora eu dei um Ótima. grito no filme, Privadas de Suas Vidas, do Gustavo Vinagre e do Gúrcios, que foi meu recorde. Então eu tô Pelo agudo ou desenvolvendo pela agudo, pelo agudo e pelo longevidade. Ótimo. Então eu tô desenvolvendo, porque eu não posso gritar sempre da mesma forma, né? Claro. É. E aí eu linko com o Antunes, que me ensinou a não machucar minha voz. Então Claro. eu tenho essa condição e as coisas vão se linkando, né? Uhum. Também não posso deixar de falar agora de um filme que fez bastante sucesso esse ano e que está fazendo, que acabou de chegar no streaming, que é O Prédio Vazio, do legal. Rodrigo Aragão, que também é um ícone do terror Qual nacional. streaming que tá? Nossa, tá em todos, assim. Se a pessoa quiser assistir, Você toma não tem conta do... Eu vi o streaming que não trailer. esteja. Você toma É. conta do prédio, não é? E... Eu sou a zeladora. Maravilhosa. Prédio, que amo. massa. E nesse filme eu fiquei, por exemplo, pendurada Não dá numa... spoiler, que eu vou assistir. Daste, não? Mas isso é o que aconteceu nos bastidores, porque ninguém Sim. sabe que eu tô pendurada, ninguém sabe como... Claro, porque claro. o cinema brasileiro e o cinema independente tem uma coisa que é muito incrível, que é assim, eu acho que a gente faz coisas, tanto que a gente, quando viaja para esses festivais todos, a gente olha o budget, o Aham. orçamento dos nossos filmes E não acredita que dos consegue filmes que fazer, estão né? lá juntos, Aham. e a gente pensa, meu Deus, olha o que a gente faz, né, Gente, dá nó em pingo com uma d'água, né? diária. É. A gente faz filmes que estão lá concorrendo e ganhando, Sim, porque a gente sim. ganha, né? É. Também temos muitos prêmios internacionais importantes. Aliás, esses últimos anos Uhum. maravilhosos. Nem todos os filmes são feitos com esse baixo orçamento, que Mas são a esses grande filmes maioria, autorais que eu faço, a aham. grande maioria, e que competem com filmes de grandes orçamentos. E é isso. Então, uma coisa é você estar ali. Eu não sei se isso internacionalmente seria possível, se em Hollywood, se nessas grandes indústrias eles permitiriam gambiarras que a gente Sim, brasileiro sim. está acostumado Aham. a precisar Fazer, né? porque e com maestria, porque é E a isso. criatividade, né? E a Criatividade. disponibilidade dos atores. Que eu acho que o que você está trazendo aqui é que eu acho que o gênero do terror, ele pressupõe, que você tenha loucura, e dois, que você tenha disponibilidade disso, né? De se submeter a coisas que talvez num cinemão, né, não estariam possíveis. Eu filmei agora com o Fernando Sanches, que você já fez também com ele, claro. né, Bruno? Fez um longa em 4 dias. 4 Uau. noturnas, um longa. 4 dias? Pois é. E deu. E vai ficar incrível, não tem a menor dúvida. Claro. Nem eu. Que Ele é bacana maravilhoso. que você A casa dos pais dele, lá em Santo André, foi vendida e ele queria filmar na casa. Então ele arrumou tudo pra Que conseguir filmar. doideira. Esse que eu era mãe da Aninha. Ah, Herança Canibal. Amo. Incrível. E eu tenho certeza que vai ser um filme que vai percorrer festivais e que vai ter uma Sim. carreira bonita e que Sim. que trabalhou com gente incrível, Incrível. como você. Eu fiz com o O Fernando. Jelly. Eu vi O Jelly curta. faz todos, Faz né? todos. O Jelly O Jelly realmente desde o Opala. Eu já trabalhei com o Jelly em peça, já fui Sim. sogra dele, já fui várias Ele é coisas do ótimo, uma Jelly. graça. O Jelly é maravilhoso. Sim. Tem isso, né, dos nossos encontros. A gente é Super. sogra, depois é tia, depois é namorada, depois eu e a Lara, a gente já foi mãe, filha. já foi mãe e filha, já foi namorada. Já foi tudo. Vizinha Nossa, escrota. já foi vizinho escroto, já foi muita coisa. É tão bom, né? É muito bom. Essa possibilidade da gente ser várias coisas, várias relações com a mesma pessoa, o Jelly. Sim, E o Fernando Sanches, eu já fiz vi vários o filmes com curta ele. com a Luciana Paz. É maravilhoso aquilo, Eu sou muito gente. fã da Luciana Paz, que também faz muito terror. Muito, muito. Eu adoro assistir a Luciana Paz, porque eu nunca consigo olhar a atriz, porque eu tenho uma coisa que eu amo atores. Eu amo, me deixa assim. E eu gosto muito de técnica também. Claro, fiquei muitos anos no Antunes. O Antunes era um sujeito que era obcecado por técnicas para dar liberdade para você se entregar, Sim. né? Mas passava por um processo muito
muito requintado tecnicamente. Então eu assisto olhando a técnica. Eu tô sempre pensando, olha o que fez agora. Eu tô sempre desvendando, e que também eu gosto do cinema de uma forma geral. Então eu penso naquele enquadramento, o que isso está revelando, o que isso está revelando, o que essa atriz, qual que é o processo, o que tá fazendo isso aí. E a Luciana, chega um momento que eu não consigo mais ver nada, porque a danada me pega, né? E aí esse filme que a gente fez do Fernando Sanches foi assim, nós fazemos muito terror, e aí a Cine Terror foi o nome do documentário, que estava falando sobre pessoas do terror. E aí tinha um episódio com as Rainhas do Grito. Escolheram nós duas, por acaso. Gente, isso é maravilhoso. As Rainhas do Grito. Maravilhoso isso. Juro, não consigo nem Isso é acreditar. melhor que ganhar um Oscar, bicho. Carlos Primati, que nos elegeu Rainhas do Grito. E nos telefonou, tal, né, para fazer esse episódio. E por acaso estávamos ambas no filme do Fernando Sanches, fazendo Galeria Futura. Sim. Sim. E aí a Luciana teve essa ideia, porque eles queriam filmar um ensaio nosso. Eles queriam seguir a minha vida, da Luciana, cada uma no seu particular. Eu escolhi seguir minha vida com a minha mãe, que aí nos relacionamos, que eu cuidava da minha mãe. E a Luciana quis que seguissem a vida dela na dança. E aí o que a gente tinha em comum seria esse filme para apresentar um ensaio. O Fernando Sanches falou, não, vou fazer um filme. Ele tinha... Ele é maravilhoso. Vou fazer um filme. Exatamente, como você. A casa, meus pais mudaram. Eu quero... Um Uber, né? Ela faz a Uber, né? Ela faz a Uber, que já é um personagem do... Ele chama de 5 Estrelas, esse curta. 5 que concorreu ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que fez uma carreira belíssima. E eu sou essa atriz do meme, que é uma atriz que tem uma grande carreira de teatro, de cinema, Mas talvez fica como conhecida eu, por causa de um mas meme. que não, mas aí não é como eu, porque eu não sou conhecida por causa de nada. Não, mas a personagem. Mas a personagem Não. era conhecida por causa do meme, mas assim, ela não era uma personagem que realmente tinha... Mas enfim, ela estava fazendo uma viagem longa, e aí ele falou, vamos fazer um filme? E a produção, nos documentando, realizou esse filme do Sanches, que é o 5 Estrelas, mas já fiz vários É filmes do maravilhoso, eu Sanches. vou mandar pra vocês, gente, é maravilhoso. Esse filme fez um Onde eu sucesso. posso- Você tem isso? Eu tenho. Você pode passar pra mim? Passo. Mas onde as pessoas conseguem ver? Conseguem assistir? Eu Ah, acho que no imagino site, que seja- no site do Fê tá, fernandosanches.org ou net, Legal. tem os curtas dele ali. Fizemos em 18 horas, talvez. Uma diária só. E é Uau. surreal, é incrível. E é assim, né? É incrível, vocês estão maravilhosas, maravilhosas. Assim, é uma aula de interpretação, as duas, um bolão, sabe? Mas assim, calma, não tipo, entendi. É um documentário ou é um filme? É um curta, né? filme que foi feito dentro de um documentário. Então, a Prime Videos lançou esse documentário que tem entrevistas com todos os grandes figuras do terror brasileiro. aham. E aí tem esse episódio das atrizes, que somos nós. E aí o Fernando Sanches aproveitou, já que estávamos ambas fazendo o filme dele, para iriam nos documentar ensaiando o filme dele. Ele resolveu fazer outro filme com a produção. Então, com gasto zero, Esse é o Fernando, entendeu? ele fez um Bora fazer, filme dentro bora. do Cara, documentário. incrível. Então, se você assistir ao documentário, vai existir pedaços disso. Sabe que é doido? Quando muita gente pensa na Luciana Paz, ela lembra muito comédia, né? Ela é muito engraçada. Só que eu tinha essa visão dela. Quando eu assisti O Homem Cordial, é isso? Uhum. Eu falei, caraca, essa mulher tem uma densidade absurda. Ah, sim, mas você não viu ela no teatro? Eu nunca vi ela no teatro. Maravilhosa. Eu nunca vi ela no teatro. Ela Só como transita diretora. bem, né? Por vários Não, dias. amiga. Ela é maravilhosa. Tipo assim, eu Maravilhosa. vi. Ela é completa. O filme é maravilhoso. Ela fica presa naquele restaurante com, acho que, o Murilo Benício, não lembro. Sim. Maravilhoso. Eu falei, cara, que é isso? A mulher traz tudo. Então, da onde que eu tô tirando que ela é de comédia? É muito louco como a gente também enquadra as pessoas, né? Sim. Sim. A gente não quer ser enquadrada como Só que a atriz, gente mas faz. a gente faz a mesma coisa. Maravilhosa. Total. Eu Gabriela queria. Amaral, né? Também de outra mulher Nossa, maravilhosa. Gabriela É, Amaral, meu Deus, maravilhosa. maravilhosa. Eu queria te perguntar se você segue algum tipo de método de atuação. Como que é o seu processo como atriz, assim? E se quiser falar um pouco como foi esse processo com... Eu tô falando em relação à técnica, processo com o Antunes também.
quais são os aprendizados que você leva até hoje, que você traz até hoje? O Antunes, ele falava uma coisa que é mais verdade do que a gente jovens lá imaginava, que as fichas cairiam ao longo dos anos. E realmente, até hoje, Elas caem. elas caem. Então, tudo que eu aprendi com o Antunes, por isso que eu sou muito agradecida a ele. Eu sempre... Ontem foi o Dia dos Pais, ele não é meu pai, porque eu tive um pai maravilhoso chamado Elcio Macedo. E eu não posso dizer que eu precisei de outro pai, mas o Antunes, ele estava comigo no momento que meu pai morreu. E aí você, quando disse o significado do nome do programa de vocês, mulheres incríveis, e que eu sei que a gente, como nós, seres humanos, vivemos nessa corda bamba, Sim, né? como que a gente se equilibra Como que a gente se nessa profissão, equilibra né? nessa profissão, aí já me impactou, porque vindo pra cá eu fiquei pensando, né, como eu iria falar por tudo que eu passei, que eu já tenho muitos anos, passei por muitas coisas, mas que o Antunes seria a primeira coisa. E quando você disse isso logo de início, eu lembrei do exercício do Antunes, Funâmbulo. que é o funâmbulo, que ele colocava a gente exatamente nessa corda bamba, como se a gente tivesse que se equilibrar nessa corda bamba. E o que é o equilíbrio? Nasce do desequilíbrio. Porque se você se enrijece, você vai cair. Se você não contrapõe o seu peso, se você não contrapõe a sua emoção, o contrário disso sempre é o que vai, de certa forma, equilibrando. E quando meu pai morreu, eu estava no CPT e meu pai morreu de acidente de carro, e aí eu até fiquei um período longe. Mas quando eu voltei, eu lembro bem desse exercício do funâmbulo, e eu ia chorando, e ficavam as marcas assim das minhas lágrimas no caminho do funâmbulo. E o Antunes ia lá e me sacudia e falava... Ele ia lá, me dava uns tapas, porque o Antunes, as pessoas entenderam... algumas pessoas entendem com afeto e algumas pessoas entendem como agressão. Sim. E quem sou eu para dizer que quem entendeu como agressão, o que cada um sente, que é o que a gente tem que aprender na vida, respeitar o que o outro sente. Sim. Eu senti do Antunes, em cada sacudida, em cada... um amor profundo por uma pessoa que está em desequilíbrio, porque o Antunes, se você... eu sou amiga de quase todas as pessoas da minha turma, hoje ainda. Sim. São pessoas maravilhosas, incríveis, e todos muito desequilibrados. Eu acho que ele precisava, de certa forma, desses jovens que estavam ali desequilibrados, porque quem está muito equilibrado talvez esteja se equilibrando em cima de pensamentos socioculturais e históricos ali do período que você vive. Você está em relação, você está encaixado. Você está encaixado, e aquele encaixe talvez não seja feito exatamente pelo seu organismo, né? Não é um encaixe orgânico, é um encaixe de fora para dentro. Então, essas pessoas que se sentiam muito encaixadas e estava tudo bem, eu acho que não eram selecionadas, porque nós éramos todas pessoas bastante desencaixadas. E a arte, ela precisa desse desencaixe. Exato. Para você... para criação mesmo, eu acredito nisso, sabe? Porque essa rigidez não leva ninguém a lugar nenhum, né? Em processo de criação, a gente sabe. Eu gosto muito desse exercício. Eu já tive alguns professores que trabalharam, né, com Antunes e passaram, e eu lembro muito disso, de acolhe o desequilíbrio. Sim. Não é sobre ficar equilibrado. Não. É sobre acolher o desequilíbrio. E eu acho que é uma das coisas que, mesmo nenhuma de nós três tendo passado pelo CPT, é o que nos moveu a querer fazer esse programa, porque é para falar sobre essa profissão que fala sobre cair o tempo inteiro. Sim.
Faz uma peça, acaba. O que você vai fazer depois? Não sei. Será que ainda sou atriz? Faz outra peça. E agora? Não sei. Fracasso. Faz outra peça. E agora? Ah, ótimo, indicado ao prêmio. Maravilha. No dia seguinte não tem trabalho. Não tem trabalho. Não tem. E não sabe quando vai ter. E não sabe quando alguém vai te chamar para fazer um filme. Então é sobre isso, assim. E se a gente não acolher isso, a gente vai pirar. Mas pirar a ponto de querer largar, talvez. Sim. Para mim, a piração maior seria essa. Eu acho que as pessoas que continuam, que estão, são pessoas que conseguem lidar com essa instabilidade, com essa impermanência que também aí o Antunes levava a gente para esses lugares da filosofia oriental, onde a impermanência não é exatamente nesse mundo ocidental, onde a gente tem que capitalista, onde a gente tem que ocupar lugares e definições e coisas que a gente acaba até querendo, né? Sucesso, fama, dinheiro, consumo, dinheiro, esses valores. O Antunes, ele ia exatamente para esse lugar onde você lidava com uma eficácia absoluta, porque não é que ele queria pessoas desequilibradas, não. Ele queria pessoas que eram capazes de suportar lugares que elas não sabiam sobre, não se organizavam de uma forma externa para se acolherem em um lugar que era coletivo. Ele queria indivíduos. E ele sempre disse que o ator era um cidadão que estava pensando no coletivo, e quanto melhor cidadão você fosse, ele sempre dizia, eu amo pessoas, não atores, porque vocês estão em relação a uma sociedade, ao outro. No Antunes, essa ideia do estar em relação a é o princípio desse método, né? Então, o que é a corda bamba, o que é o desequilíbrio, o que é o funâmbulo, você está em relação ao momento, ao que está acontecendo, que o Zé Celso chamava de agora já, né? O cavalo, cada um, eu falei agora já era o Antunes, o Zé Taquitá, o Zé Celso, eu nunca fiz Zé Celso, mas eu tenho amigos de lá, e aí a gente conversa e a gente vê que os grandes mestres, esses mestres incríveis, eles diziam a mesma coisa de outras formas. O Grotowski com Emerson, né? Essa coisa de estar na presença. Que é sobre presença. E talvez escuta em relação ao outro, a troca com o outro. E com tudo, né? E com o seu tempo histórico, com o que é. Tudo, assim. Você, ao mesmo tempo que você tem toda essa subjetividade, que essas conexões com campos morfogenéticos, com o instinto, com a subjetividade, você está lidando com o concreto. Então, o Antunes ficava muito nervoso, mas era uma brincadeira. Assim. Quando a gente avançava uma sílaba, porque se você já está na sílaba seguinte, porque o método todo dele de voz é você ter controle absoluto do seu ar, da sua precisão, para você nunca adiantar. Então, você está ali vivo. Então, se tem um barulho, eu estou escutando esse barulho. Se o outro me deu um outro volume de voz, um outro timbre, o meu timbre nasce do seu, não nasce do meu. E essa coisa do ator que ele está sempre nascendo dele mesmo, né? Que é esse lugar de você dar arranques, que você está sempre fazendo. Ele tinha uma metáfora do fantasma da máquina. Ele falava, quem está fazendo? É você ou é o fantasma da máquina? Essas coisas que enlouqueciam a gente. Você não está fazendo, você é feito. Por quê? Porque você tem toda a sua subjetividade, você tem todo o seu conteúdo que você foi levantando em pesquisa, mas você está ali. Então, com toda a precisão, porque os espetáculos do Antunes, isso que era maravilhoso. Muito precisos, você não existia. Uma vez eu mexi minha cabeça diferente, e isso poderia ser muito humilhante para alguém, mas para mim foi uma lição muito importante. Ele foi lá, pegou minha cabeça.
Isso é um pouco humilhante diante dos amigos, né? Sim. Mas é uma aula de atenção. Por que eu estou, onde eu estou viajando? Você não Teve uma podia... Não, você tinha que ter Você precisão. não podia Não, nas peças dele. improvisar nada. Não podia... Não, O imagina, improviso é emocional. O improviso é assim, todos os dias você está improvisando o que você está sentindo. Sim. Porque a cada dia vai se lhe ocorrer uma emoção diferente, porque você vai fazer a conexão com o estado que você está vivenciando. Porém, a forma é uma expressão. Então, quando um grande sujeito como Antunes, que ele desenha o espetáculo, que tudo, cada andamento daquilo Da marcação. tem um motivo, nenhuma mãozinha, um dedo acontece sem expressão. Então, se eu estou levantando isso aqui, é porque vai significar algo sem significado, porque ele chamava do ator espanador, né? Ator que fica fazendo coisas que não significam nada só para ter uma dispersar ação, ansiedade. Sim. E ele dizia que era Espasmos, patológico. né? Espasmos, sim. Então, a sensibilidade é uma coisa, a expressão é outra. Quando você junta expressão e sensibilidade, é quando você tem a forma daquilo que no seu pior dia de sensibilidade e de conexão com você mesmo, você ainda vai continuar tendo aquele espetáculo, porque aquilo já tem símbolos, diz coisas, você já escolheu aquilo, mas através de instinto, de informações subjetivas, mas ao mesmo tempo você está presente, você está vivenciando e você está preenchendo Perfeito. aquelas formas forma. que foram encontradas através de subjetividades, que não foram encontradas de fora para dentro. Sim. Aquele dia você está vivo e coisas que se lhe ocorrem nos seus sentimentos são inéditas e são naquele momento, mas a forma ela está ali precisa. Isso no Antunes. Tá. Em alguns outros lugares você pode, inclusive, improvisar a sua forma. Sim, Depende sim. do diretor que você Sim, tá. claro. Eu não sabia que o Antunes era Antunes um artista Eu não sabia que era plástico, tão... né? Tão... Rígido. Formal. Rígido. Aham. Cada sílaba era definida. Sim. Eu produzi o Drácula no Rio. Ah, E o Drácula era pra mim uma obra de artes plásticas com pessoas se mexendo. Cada Sim. tablô era idêntico, realmente, todos os dias. Eram quadros, entendeu? Um quadro atrás do outro. Coisa muito Interessante. impressionante. Muito E muita interessante. gente encena também. Então isso Aham. faz com que não dá pra que uma pessoa realmente mexa a cabeça. Não, eu acho muito interessante. jeito, né? Muito. sim, você vai divergir. Teve uma menina, uma atriz que foi despedida porque olhou para Deus. A gente estava fazendo fragmentos Histórias são maravilhosas. Não pode olhar pra Deus. fazendo fragmentos troianos. Aham, eu Aí lembro. fazíamos parte do coro de uma tragédia. Aquele coro estava em relação à tragédia da rainha, Uhum. Aí o coro tinha a função, porque ainda hoje no cinema eu aprendi isso com Antunes, eu me penso como função dramatúrgica, Sim. depois eu vou Aham. voltar nisso que é muito importante, É. É mesmo. que é como se pensa uma atuação em cinema, do meu ponto de vista, obviamente. Mas enfim, então a gente estava se relacionando com um momento muito importante daquela senhora que estava perdendo um reinado, que estava perdendo dignidade, que estava perdendo... E aí essa atriz, que todo mundo estava convergindo para aquela história que estava sendo contada, que isso no cinema é muito importante, eu aprendi isso com Antunes no teatro, você tem que entender o que está sendo contado nessa cena, você tem que entender, você está fazendo parte de um resultado, você não A está narrativa é sozinho, a soberana, narrativa é sobre algo, você não é Sim. sobre você, Perfeito. os seus sentimentos. Exatamente. E aí essa daí começou a olhar pra cima, enquanto todo mundo tava olhando pra rainha. E ele falou assim, sua louca, Entendi. você tá olhando, o que que... E ela falou, eu tô olhando pra Deus. Quem vai saber que ela tá olhando pra Deus? O que Aham, representa aham. isso pra um público? Todo mundo convergindo pra um assunto. E uma atriz querendo, ela divergir para um lugar que não contava a história. Agora, se você acha uma expressão que aquela história
é reafirmada e ela tem algo novo para contar aquilo. Então, quando você se coloca diante de um todo como ser único, principal e aleatório, você não vai conseguir contar uma história. Você atrapalha. Perfeito, perfeito. isso. Olha, todo o trabalho que eu entro, é isso que eu penso. Você sabe? Eu falo, cara, Sim. todo mundo tem seus momentos para brilhar. Vamos contar essa história. Vamos Nessa olhar cada história é cena, assim, né? entender o que é preciso, quais são as melhores escolhas a serem feitas para contar essa história. E dentro disso a gente faz o nosso trabalho. Não precisa aquela coisa de ego de ator, não, eu vou aqui. Olha, eu tenho muito problema com isso, assim. Eu sou sempre a favor, meu objetivo é contar a história. E aí, como a gente vai fazer? A gente faz uns ensaios. Sim, claro. E lógico. segue isso durante a temporada, ou então, né, a gente faz isso nos ensaios, na preparação do filme, e faz isso no filme. Eu tenho uma pergunta especificamente. Toda essa paixão que a gente sente no seu olhar, contando essas histórias, como é conciliar a sua vida agora sem estar tanto no palco? Porque você agora está mais no audiovisual do que... Eu tive recentemente uma peça do Alexandre Del Farra Sim, no no Sesc começo do Ipiranga. ano. Ah, não, então é a Antes. anterior. Anterior. O Dalfarra tá me convidando para muitas coisas. Ótimo. Eu Esperto ele, esperto ele. Mas você tem conseguido conciliar a sua... Sim, as duas? eu me propus a fazer uma peça por ano. Legal. Porque uma peça ocupa muito tempo do meu ano. Sim. De todos nós, Né? é. Porque o teatro, a diferença que eu acho entre a expressão no teatro e a expressão no cinema é a voz. Eu parto da voz para essa diferença, que foi como eu me adaptei. E que já era bem íntima para mim, porque também a gente usava essa voz de peito no Antunes. A gente, ele com essa técnica de relacionar a vogal ao peito, enfim. Foi muito fácil a minha transição para o cinema. Mas a coisa de estar no palco em si tem esse lugar da pátina, que no cinema, por mais que um diretor me convide para ler o roteiro já no processo, quando ainda não está no último tratamento, para participar de alguma ideia, é muito pequena a minha participação. Para ter alguns diretores gostam de ensaiar, até ensaiam alguns dias, que eu Mas acho são muito datas importante. precisas, São né? datas precisas, poucas. Agora o teatro tem aquele convívio, aquela coisa que você chega e você ainda não sabe o que vai ser aquela peça. Quando você chega com, né, o autor chega com texto, todo mundo chega com a vontade, mas você vai ter aquele convívio e as coisas vão se dando. Você vai fazer uma cena e aí depois você vai descobrir outras coisas, aquilo vai ficando. É um processo muito importante, um processo muito gostoso e um processo que leva muito tempo e que tem muito pouco retorno financeiro. Quer De dizer, reconhecimento, às vezes, né? estou falando de um teatro que eu faço, de coisas que eu faço, porque também existe tudo, né? Existe o teatro, que você deve ganhar muito dinheiro, que você tem muito... Tem muitas coisas. Então, tudo que eu falar não é a verdade, né? Teatro Sesc. É a sua verdade. É o meu universo. Sim, é o universo que eu a participo. sua experiência. É a minha experiência. Então, eu que sou desse teatro experimental, tudo eu sou do experimental, né? De certa forma, eu gosto de pesquisa e eu gosto de trocar, sabe que tem uma coisa muito específica na minha vida que é assim, os meus grandes amigos, nós trocamos de uma forma lúdica e poética e criativa. Não tenho muitas conversas assim que sejam, a gente fica criando coisas, um dá uma ideia, outro dá outra, ideias que nunca serão concluídas e talvez nunca sejam feitas, outras que até acontecem, mas porque a conversa em si é uma explosão de brincadeiras, de criatividade, porque quando a gente vai... Eu tenho um pouco de dificuldade de desenvolver coisas muito práticas e muito concretas e que vão dar... Então, esse é meu tipo de relacionamento. Mas você também está em grandes produções
né, como Cidade Invisível, e grandes Desejo projetos. S.A.. O Desejos S.A., eu queria até falar um pouquinho dele, porque para mim você faz o melhor episódio, que foi Nossa, é muito dirigido, bom, o seu muito bom. episódio É foi dirigido pela maravilhoso. Mari Youssef, que veio aqui. Ela veio aqui. Maravilhosa. Maravilhosa também, a gente Viva tem que Mari. falar. Sim. E eu queria saber um pouquinho a importância da exposição da imagem do ator, porque eu sei que, para mim, você fez o melhor episódio, a série é maravilhosa, foi muito bem, um grande sucesso, mas existiu uma escolha, né, na divulgação da série. Ai, você sabe disso. Sei, que foi meio... não sei. Sim. Acontece, né, deles escolherem os atores mais famosos. Visibilidade Uma e visibilidade mais tal. populares, É. enfim. E o que você pensa sobre isso? Que eu vi uma entrevista sua, você dizendo que você tenta trabalhar isso arduamente em você, essa Sim. exposição que não é da sua natureza. Você é uma mulher discreta, né? Eu gostaria de ter uma equanimidade Uau, que palavra. na existência, gostaria que existisse em tudo. A minha existência sempre foi pelo lugar onde todos, né, existam com o mesmo acolhimento, respeito. Perfeito. E aí, a gente é das artes, um universo onde isso é proposto, falado, divulgado, posicionado, representado, é um lugar de sensibilidade, e aí a gente trabalha com a arte. E aí você consegue uma protagonista da Disney, né? Está na luta e há anos, não é famosa, mas consegue escorregar, né? Porque são... Sim. Peguei essa protagonista e aí me deu um entusiasmo. Eu pensei, nossa, agora eu consigo. Agora vai. Agora eu vou Agora atravessar vai. esse Aham. mundo. Agora eu vou atravessar isso. A Mariana, ela tinha me visto na peça do Rafael Gomes, que é Gotas d'Água sobre Pedras Escaldantes, que Sim, concorreu ao Nana, Shell, com a Yasbek, Nana, maravilhosa. Yasbek, com Sim. Lute, Quiroli, maravilhoso, que fez o episódio também. Lute fazia. Grande ator, exato. maravilhoso, que faz fazia essa peça, que ela Sim, adora, sim. e também faz Uhum. Desejos S.A., o mesmo episódio, Herança, né? Segundo episódio. E aí eu tive essa grande expectativa. E uma das questões da vida que o budismo fala, que tudo Que fala, não pode se ter Não pode expectativa. ter. Nunca, 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 nunca. eu já tão andada na vida, com tanta idade, com tanta... Mas isso é tão humano, caí nessa Gilda. falácia. Todos nós temos essa mesma igual expectativa. Tive, assim, nossa, festejei, fiquei muito feliz. A Bruna, numa produtora de elenco, que a gente tem que reconhecer o trabalho dos produtores de elenco, como eles são Sim. importantes para nós. A Cláudia Andrade, que é minha agente, que conseguiu esse teste para mim, que a Bruna me dirigiu e que a Mariana me queria e conseguiu me colocar e uma protagonista, vai. A Disney me aceitou. Eu A Glória. atravessei Aham. pra fama. Aí, tô um dia de manhã indo pro set, abri meu e-mail e aí diziam que estavam me desconvidando pro Press Day. Como assim? Aí, É o dia que Sim, você faz as sim, entrevistas. pra As mim, entrevistas. pra foto, pra tudo. Aí só me desconvidaram com muita elegância. Aí eu escrevi um e-mail muito longo da perspectiva da minha personagem, Lucimar, Aham. que o episódio até chamava Lucimar ainda. Porque a Lucimar, dentro do Desejos S.A., é a única personagem que tem um protagonismo absoluto, Exato. porque os outros episódios têm muitos personagens. E essa personagem que os autores decidiram fazer uma alteração em como o protagonista, que sempre está posicionado, né, de uma forma geral, uma empregada doméstica,
é raro que seja uma protagonista. Sim. A gente tem o filme da Ana Mulayete, né? Sim, Com a Regina sim. Casé, uma grande protagonista, um filme de sucesso maravilhoso, que aliás eu amo, que o Lourenço Mutarelli até faz o patrão. Mas aí é raro, né? Na dramaturgia, esse lugar de protagonismo para uma empregada doméstica, para uma mulher mais velha e para uma mulher, aí eu já estou atravessando ficção e realidade, e para uma mulher mais velha, que somos ambas da mesma idade, personagem e atriz, e para uma atriz que não é famosa fazer uma protagonista. Então eu estava atravessando, junto com a minha personagem Lucimar, muitas questões ali, né? De visibilidade, do feminino, porque a questão da empregada doméstica, quantos empregados domésticos nós temos. Então, tem tantas questões em se protagonizar, em se colocar como protagonista uma empregada doméstica, uma mulher mais velha e uma atriz que não é famosa. Eu estava atravessando tudo isso, né? Eu até vou até te corrigir, porque assim, você é bastante famosa, Gilda. É verdade. Outro dia eu vi alguém escrevendo os atores que mais trabalham em audiovisual no Brasil. O homem é o Augusto Madeira e mulher é você. Então, assim, só uma correção, porque isso não é uma verdade, né? Não, eu entendo que torna a situação mais Não, constrangedora. eu entendo o que ela quer dizer em relação, de repente, ao mainstream, ao famoso sentido de massa. ter feito A esse novela. lugar onde você vai ganhar menos, você vai ter que fazer papéis, mesmo que você seja escolhida por um diretor, o produtor às vezes não te aceita, porque você não é um nome. Você tem que ter a Você aprovação passa- do canal, né? Você passa muitas humilhações nesse lugar de não famoso, né? Mas Aham, que eu reconheço que eu tenho um lugar dentro desse Importante, panorama muito que eu importante. trabalho sempre, que é muito difícil para muitas atrizes, e que eu nem tenho a questão da idade, porque quanto mais velha eu fico, mais eu trabalho. Sim. Mas aí eu tava, esse dia eu escrevi esse e-mail, ninguém, assim, aí eu fui pro set, como eu era protagonista, eu estava em todas as cenas, e essa personagem está em todos os frames, e aí eu olhei pro fotógrafo que estava ali fazendo still, e eu falei, é você que vai fotografar o... Press, não. Ele falou, ele já ficou assustado, porque esse devia e-mail já saber, estava... né? Aí ele falou, não, mas não sou eu que escolho e tal. Eu falei, mas quem tá? Aí eu descobri que eram as pessoas que eram pessoas que estavam fazendo participação, mas eram... Enfim, esse lugar de sempre, gente, Sim. que é esse lugar do famoso, esse lugar do... Que eu não tenho nada contra, porque o famoso, ele ficou famoso porque ele tem características daquele ambiente. Sim. E o universo é isso, é com isso que a gente tem que lidar, e ele não tem culpa nenhuma, mas aquela expectativa de transição e entender que eu sou uma atriz pé de boi, porque eu tenho uma coisa, nenhuma cena fica por mim, é muito raro uma cena ficar por mim. Eu sou muito rápida, eu tenho uma dinâmica assim, eu faço isso quase todo dia, né? Minha vida Sim. é de... Sim. Então eu me considero um pé de boi, eu sou uma atriz que rende, eu sou uma atriz que faz bem, você disse que é o melhor episódio, e Que muitas resolve, pessoas... que não Sim, traz é mesmo, problema. Que não traz problemas, eu tenho disciplina, assim, eu não vou ser falsa, né? Sim, com a minha Claro. claro, lógico. Fazer modéstia Claro. aqui. Eu tenho muitas qualidades como atriz. Por isso tá em eu tantas entendo muito produções. rápido. Exato. Então, uma produção que me pega tem muitas vantagens. Sim. E aí, na hora de você ser divulgado, na hora de você estar na festa, nem para festa eu sou convidada, nem para as entrevistas. Que? É muito deselegante isso da parte E deles. aí não sei. você tem que engolir isso. Aham. Só que eu sou o rei tá nu. Eu sou aquela pessoa lá fala. de Ituverava que sonhou ser atriz, que todo mundo falava, mas como que você vai ser atriz se você não tem nenhum parente que é Sim. artista? Apesar de eu ter muitos parentes sensíveis que poderiam ter sido artistas. E eu pensava, nossa, essa pessoa tá completamente louca. Ela não tá olhando pra mim, vendo que eu sou uma atriz. Eu sempre pensei assim, pra mim era natural ser atriz, porque eu sabia que eu era atriz e acabou. Aham. E eu sabia que eu ia conseguir e a vida foi andando. Mas quando você pensa, isso não tem valor, esse meu talento, essa minha estrada, esse meu treinamento, essa minha qualidade, isso não vale nada para eles. É chocante. E aí eu fiquei Mal, muito mal. imagino. Eu fiquei muito triste.
E aí eu pensei, como eu já pensei várias vezes em desistir de ser atriz, só que ser atriz é o que eu sou, é o que eu sei Não faça fazer, isso. Pelo amor. é a Não minha faça vida, isso. né? Eu vi essa série porque eu vi que você estava na série, Gilda. Assim, pra mim, você é muito famosa, muito famosa. Pra mim assim. também. Tipo, você é a maior referência do Eu tô cinema, completamente cara. chocada, eu não sabia disso. Você é muito maravilhosa, bicho. Na boa. Na Obrigada. boa. Assim, E aí, aceite isso. É isso que recompensa, né? Quando grandes atrizes, pessoas que você também admira, te reconhecem, porque entre nós, né? Existe um jeito ainda na indústria, eu acho, né, de funcionar, que é muito, vamos fazer, produzir, a gente chama atores maravilhosos, mas para divulgar, vamos lá nessa galera que talvez os globais, né, que a gente chama de uma maneira mais assim, pessoas que estão, que tem um Com essa alcance nacional, grande, visibilidade, popular mesmo, porque isso vai atrair. Não, A gente já faz- passou por várias Gente, etapas, é um né? absurdo, ela fez protagonista. Exatamente. Eu nunca vi isso na Do minha vida. melhor episódio da É série. que são vários episódios. Quantos são? São 6, não é? São Não é? 6. São 6 Seis, episódios. são Cada seis episódio tem um Seis protagonista. episódios. Cada episódio tem um São protagonista. 6 atores. Mas não foi só eu que passei por isso. Imagino. Eu vou dizer sobre a Patrícia Gaspar, ela jamais diria, porque a Patrícia Gaspar, diferentemente de mim, Paty Gaspar. eu amo a Nós Patrícia Gaspar. chamamos Paty Gaspar. Nós chamamos. Muito. É uma grande É, atriz, uma atriz enorme. brilhante, uma atriz enorme, Generosa. generosa, com talento absurdo, mas que ela também já com uma idade como a minha, assim, que já não é uma menina Uhum. e que trabalha muito, e ela tem uma doçura que eu ainda não consegui ter, porque ela passou pela mesma coisa, ela também não está na divulgação, Aham. e também não foi às entrevistas, ela e também reagiu? não foi à festa. Ao pequeno comitê, que não teve uma grande Sim, festa, mas sim. algumas pessoas estavam lá reunidas, estavam dando Uhum. entrevistas, né? Existiu esse momento. Esse seu e-mail foi respondido por alguém? Foi pela Helena Wayne, que é a produtora de elenco, que são seres que são muito do nosso lado, né? Claro. E Claro. que ela também é uma atriz maravilhosa, assim como a Cecília Homem de Mello, são Aham. produtoras de elenco que são grandes atrizes e que lembrei da Cecília porque ela também faz, né? Sim, a ela também série. tá na É. série. E também não deve ter sido Convidada. talvez divulgada, e é uma Ah. gênia. E aí a Patrícia reagiu de uma forma tudo bem. Ela entende a importância dela estar nessa série e ela entende. Uhum. Não sei como ela processa, mas nós conversamos na época e ela disse, tenta curtir o lado bom, que é o que eu estou tentando fazer até hoje. Sim, sim. Porque eu vou fazer outros trabalhos, grandes trabalhos, eu estou sempre trabalhando com pessoas famosas, eu estou em grandes produções, Sim, né? exato. Eu falei do mundo Sim. experimental, porque é de onde eu vim, de onde eu nasci, mas eu estou em muitos lugares, eu estou em grandes produções, eu estou Sim. o tempo todo trocando com pessoas que são contempladas com essa Sim. sorte. Não acho que é só sorte, eu olho para elas, por exemplo, hoje eu gostaria de ter vindo tem um perfil, quando a gente olha, tem um perfil, e às vezes você quer ser uma coisa, mas você é outra. E eu olho para as atrizes que eu me identifico e que são, eu penso, nossa, eu sou desse universo, Sim. eu não sou desse, eu até tento eu tento, sabe, porque eu quero fazer o que eu tô fazendo, que é o importante, o mais importante, porque no inverso eu também vejo muita frustração, Uhum. são atrizes que ficaram famosas, jovens, e que eu também fiz Wolf Maia em 89. Tá falando sério? Eu fiz quando ele ainda nem tinha esse curso, que era lá na praça, um bairro lá do Rio de Janeiro, assim, muito perigoso. Enfim, eu fui com 17 anos pro Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, fazendo o curso do Wolf Maia, que ainda não tinha nem 40 anos, o Wolf tinha uns 36 anos Nossa, nessa que época. loucura. E eu já era da turma do Wolf, ia pro sítio do Wolf, queria ser famosa, né? Porque minha vida mudou muito quando meu pai morreu, que eu já estava lá no Antunes. Você tinha quantos anos quando ele morreu? Tinha 26. Tava fazendo uma peça com a mulher do Benedito Rui Barbosa, frequentava a fazenda do Benedito Rui Barbosa, enfim, eu tava numa outra vibe, eu tava na vibe de ser famosa. Sim, Talvez sim. eu fosse Você era conseguir. jovem. Eu era jovem, eu Uhum. tinha, enfim, eu acho São que outras, a gente tem outras visões. Aí, provavelmente, quando você entrou no CPT, você entendeu que era. quando meu pai morreu, eu entendi.
Aí o Antunes falava as barras de ouro e o sucesso. Eu entendi que eu estava atrás das barras de ouro, as barras de ouro e a realização, né? Uhum. Eu estava atrás das... Aí eu achei que eu estivesse atrás das barras de ouro. Hoje eu já nem sei mais o que eu... Mas, enfim, eu estava nesse processo de ser uma atriz que gostava de ser atriz, porque sempre foi sensível, porque tem esse dom, porque tudo isso, sempre fez teatro desde criança. Mas eu queria ser famosa, e eu estava no caminho de ser famosa. Entendi. E aí, eu lá no Antunes, meu pai morreu, e aquilo tudo pareceu uma loucura, meu caminho, e o Rio de Janeiro, e essa tentativa, e eu achei que o Antunes era meu lugar, que era do profundo, da pesquisa. Não que o Wolf não... O Wolf sabe muito o que ele faz, e o Mas é Wolf- outro foco. são outros focos, é. mas aí aquilo, eu passei, meu foco mudou. Por isso que eu não acho que eu não culpo o externo. Eu culpo o externo por considerar um grande ator um ser passível de ser tratado dessa forma, de não valer nada numa entrevista, de não valer nada numa foto, de não valer nada numa divulgação, de não valer nada. Mas dentro disso, por exemplo, há pouco tempo você foi homenageada em mais de um festival de cinema como, tipo, o tema do festival, né? Isso te preenche também? Por outro lado, eu ganho muitas homenagens, que é uma coisa que eu fico pensando, gente, por que eu ganho tantas homenagens? Porque você é foda! Mas eu ganho muitas homenagens nesse universo do cinema, que é o lugar que eu acho que o valor que eu tenho é exatamente isso que vocês falaram no começo, de trabalhar com pessoas que estão começando, porque eu continuo esse ano, acabei de fazer agora 2 curtas de universitários, um que é já não é mais universitário, que é o mestrado dele, que ele fez um mestrado com Spike Lee em Nova York, e o Spike Lee escolheu o projeto dele para ser produtor executivo. E que você curte essa coisa da investigação, né, Gilda? Então acho que isso vai te acompanhar para sempre. Tá com galera nova, te alimenta, parece. E eu acho que uma galera nova, isso eu posso falar da minha experiência, eles querem um ator criador. Eles estão abertos ainda. O que você traz? O que você pensa a partir desse roteiro? Quanto mais streaming é o negócio, menos você sei lá, pode eu fiz o propor. Biônicos, o longa do Afonso Poyar, menos você pode propor. Tá tudo já muito pensado, muito desenhado pela arte, pelo isso, pelo visagista, pelo... Você tem que se encaixar ali e achar brechas para sua loucura. Mas quanto mais a galera tá no começo, não precisa ser universitário, as pessoas que estão 2, 3 anos depois, mais eles querem. O que você tem para acrescentar? É que eu acho que quando você tá começando, você pegar alguém com muito mais experiência que você, é onde eles vão aprender também. Muito mais. Então, assim, pegar uma Gilda para fazer o seu curta universitário, ela vai ter uma visão sobre aquilo que eles, às vezes, ainda não conseguiram atingir. Aliás, com certeza, sabe? Então, ela aceitar fazer um curta, tal, é uma coisa que eu acho que eles devem cair no chão e falar assim, obrigada, Deus. Sabe? Ajuda! Não, eu perguntei isso de festivais. É muita experiência. Porque às vezes eu falo isso, assim, pensando em mim, às vezes a gente esquece de gozar com as coisas legais e fica só chorando e se frustrando com as coisas que a gente idealizou e não saíram como a gente queria, né? Sim, e é essa busca de um pouco de retorno, né? Eu, quando trabalho também com pessoas jovens, eu penso, nossa, eu recebi tanto, eu como jovem recebi tanta orientação, trabalhei com pessoas mais velhas que me orientaram tanto. Então, quando eu tenho tempo, eu vou retornar isso e eu nunca vou falar... E também, em todos os lugares, porque com a Mari, né, que era ali na Disney, que era uma produção que a gente tinha que cumprir muitas cenas por dia, também você pode experimentar em algum nível, são desafios diferentes. Então, é o desafio de ter que fazer uma última cena do dia que tem 13 segundos, mas ainda dá para fazer um take para não perder. Então, são desafios diversos. Então, na feitura, eu tenho prazer em fazer tudo. E quero cada vez mais fazer
Também esses lugares onde eu não habitei, televisão, que eu fiz, Garota da Moda, fiz umas coisas, sempre tive facilidade e não entendo porque não faço mais, na verdade. Sim, também não entendo. É uma coisa que eu fico pensando, gente, não acredito, porque... Mas talvez seja a minha condução da minha própria carreira, que eu vou fazendo... Eu não me articulo para o que eu quero. Nesse lugar eu tenho um pouco de passividade. Entendi. Eu gosto muito de quem gosta de mim, eu gosto muito de quem me recebe bem. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com ir em busca de uma coisa que pode me rejeitar. Sim. Porque a gente lida com isso todos os dias, né? Os testes, os nãos. Mas a gente passa a vida inteira nesse lugar delicado de... Ai, que delícia que é ser convidada e saber que naquele set, esses jovens... Eu sou querida. Sou querida, vou agregar, vou fazer coisas que para eles vai fazer uma diferença. Sim. Do que num lugar que eu tenho que ir lá e falar assim... olha aqui, me testa. Agora acabei de fazer uma... É até assim, né? Eu te entendo super. Nossa, Sim, Uma super. coisa assim, falar isso. Agora eu fui na Globo faz uns Cadastro. 20 dias. Fazer um cadastro. Fazer meu cadastro, né? Mas eu fiquei muito feliz com a minha oportunidade. Eu pensei assim, meu Deus, é uma coisa muito louca, né? Porque essa volta que você falou em algum momento do ator que... essa corda bamba de... Quando eu sento na frente de um ator jovem num filme, ele olha pra mim e pensa que minha vida tá totalmente diferente da dele, eu penso assim, nossa, tá totalmente igual, não vou contar isso pra ele. Ele também, como eu, ele vai chegar daqui a 30 anos de carreira e ele vai estar daqui a pouco desempregado e esperando um novo projeto ou se produzindo. Ele vai ter que fazer muitos esquemas pra continuar, mas eu tento não desanimar nenhum jovem, né? Mas, até porque eu sei que a gente pode conseguir, estamos, né? Vocês jovens, mais jovens, você mais jovem que eu, mas cada um. Mas eu fui lá pra Globo e o meu primeiro registro, eu tinha 17 anos. Uau! Nesse primeiro registro, eles não me escolheram e aquilo foi tão perturbador. Porque até os 16 anos eu nunca tinha tido dúvida de que a minha carreira seria um sucesso tremendo. De que eu seria a pessoa mais famosa do planeta e com todo o sucesso do mundo. Aí as coisas começaram a se realizar, né? E nesse primeiro exercício de registro... Cadastro, quando ainda era na Lopes Quintas. Eu fiz na Lopes Quintas. Na Lopes Quintas. Eu saí de lá sem um retorno, né? Não me escolheram. E aí eu enlouqueci. Eu comecei a gritar na rua. Eu não tinha estrutura para aquilo. Eu morava sozinha no Rio de Janeiro. Eu fui para atrás de um sonho, né? E o meu único sonho e a única coisa que eu poderia ser na vida seria atriz. E aquilo me desarmou de uma maneira que me humilhou de uma maneira. Eu pensava assim, agora. Eu saí dali pensando... O que eu vou dizer para as pessoas? Porque ao contrário de muita gente que diz que ninguém nunca confiou, todo mundo achava que eu fosse conseguir ser atriz. Tem essas dores. Mas aí eu comecei a gritar na rua, sozinha. E eu queria morrer. Olha que loucura, né? Que loucura, com 17 anos. Eu não estava suportando aquele fracasso. A expectativa que eu passei agora de novo nesse movimento. E aí uma senhora... sei lá, um anjo viu aquela menina, né, que eu era uma menina, gritando no meio da rua, eu só gritava, eu não sabia o que fazer, eu precisava gritar para sobreviver, né, naquele momento. E aí ela me levou para casa dela, me deu um chá, eu me acalmei, e eu pensei, o que eu faço agora? E eu resolvi mudar do Brasil. Meu irmão morava na Inglaterra e eu pensei, eu não tenho como enfrentar essa nova realidade de que eu não sirvo. Que hoje, como professora, que eu dou muitas aulas para cinema, nunca dei aula para teatro. Acabei caindo nesse lugar de... As pessoas que querem aprender comigo são pessoas do cinema. Tem interesse no cinema, no audiovisual. Mas que essa viagem também te possibilitou estudar com muita gente importante, né, lá fora? Sim, essa viagem me possibilitou repensar.
também cheguei lá em 3 meses, já estava fazendo um curso lá em Londres, né? Aham. Mas me possibilitou repensar o que nós somos. Quando eu cheguei e via os ingleses todos muito parecidos, cumprimentando muito igual, todo mundo. Pensei, gente, o que que eu sou que é lá de Tuverava que não sou eu? Porque as pessoas não são parecidas, elas são seres culturais, essa camada do ser cultural. Aham. Mas enfim, aí você continua, porque você é aquilo. Mas aí eu me afastei da Globo. Sim. Aí eu não tive mais coragem Uhum, de fazer testes. Eu evitei porque eu pensei, a minha vida é ser atriz. Eu tenho que seguir. Uhum. E eu fui seguindo pelo teatro. E aí, Sim. quando eu encontrei Aí você veio pra São Paulo. eu vim para São Paulo fazer uma peça com uma atriz chamada Patrícia Aguile, que é uma atriz maravilhosa, que foi do Zé Celso muitos anos, dos Sátiros. E ela escreveu uma peça chamada Baby Blues, e ela queria chamar o Plínio Marcos para ser ator, porque ele tinha feito Beto Rockefeller. Sim. E aí ela falou, vamos ligar pro Plínio Marcos, é uma amiga que eu fui pro Bob Wilson com ela, porque ela inscreveu Uau. o projeto dela e foi selecionada, porque ela pensa Maravilhoso. muito alto. Incrível. Ela tem ideias mirabolantes. Só que ela. E aí, eu ia na dela, que ela era um pouco mais velha que eu, né? Tipo 17, 21. Uhum. E aí eu vim para São Paulo com 25 para fazer esse Baby Blues que ela me chamou. E a gente ligou pro Plínio Marcos, ainda nem tinha celular, estava começando. Eu lembro da gente ligando da casa dela pro Plínio Marcos, né? Gente. Só que a gente, para conseguir o telefone do Plínio Marcos, a gente ligou na SBAT. E em 1 minuto o Plínio Marcos já estava ligando de volta, porque o Plínio Marcos era muito engraçado. Ele era louco por Ele era trabalho, louco por trabalho, ele por era. dinheiro, porque ele era esse grande artista. Sim. Olha onde a gente chegou, né? É. E um grande artista que, no fim da vida, ele teve a obra dele reeditada Sim, toda, sim, e teve uma sim. condição de comprar um apartamento e tal, mas passou a vida inteira vendendo livros. E tinha histórias incríveis de como ele conseguiu uma refeição, né? Porque ele gostava de ler tarô, e ele era um Sim, mago. ele leu tarô pra mim. Gente, eu Ele não leu tarô pra sabia você? disso. No Sesc Santo Amaro, sei lá, um Sesc bem distante. Sério? Uma das atrações era o Plínio Marcos lendo tarô. Eu nem sabia, Gente, que quem era. maravilhoso. Ele lia tarô e ele É. magnetizava. É. Ele tinha uma varinha magnetizadora. Ele falou pra mim, você vai ficar... Você mora aqui? Eu falei, não, você vai ficar aqui. Eu falei, não, sou de Niterói, filho, não vou ficar aqui. Não tenho nenhuma relação com São Paulo. Você vai ficar aqui, o seu espaço, o seu lugar vai ser aqui em São Paulo. Eu tô completamente chocada com essas informações. Pois Tô é. chocada que vocês conheceram o Plínio. Eu conheci o Plínio, ele botou tarô pra mim. Eu fiquei Uma muito das peças amiga que eu do mais amei Plínio. fazer foi Quando as Máquinas Param. Sim. Nossa, eu amei essa peça. Mas eu fico Históricas, né? pensando, se você tivesse entrado na Globo com 17 anos, você não seria, talvez, a potência que você é, cara. Aí eu faço esse contrafluxo que em algum momento eu ia fazer, mas fiz mais uma digressão, que é como eu faço, né? Eu faço muitas digressões do caminho contrário, de quem não ficou famosa e tá num caminho ainda conquistando muitas coisas a essa altura, porque ninguém me petrificou em uma imagem da juventude. E atrizes que ficaram famosas na época que eu também era jovem, tentando ficar famosa, muitas estão hoje maravilhosas, né? Cláudia Abreu, quantas atrizes maravilhosas e famosas e que continuam famosas, mas muitas, a maioria, porque ligam essas figuras à imagem jovem delas, e elas vão ficando obsoletas. E aí eu sempre me conformo com isso, eu mesma me acolho com essa ideia. Que bom. Eu penso, e o que seria melhor para você agora, estar obsoleta ou ninguém se importar com a sua imagem, porque você não envelheceu aos olhos do público, do grande Exato. público, Exato. que liga para isso, porque Completamente. eu era uma menina jovem, que tinha minha beleza linda, e sim, coisas claro. que talvez fossem num primeiro momento, antes de tanto treinamento, uma coisa que estaria na frente. Mas isso não tem valor na minha vida, tanto que envelhecer foi mais fácil do que eu imaginava, porque aí foi outro processo, né? Então, sim, é a minha história, como é, mas dói não tá na divulgação? Dói. Ainda espero estar? Ainda Sim. consigo ter sentimento de expectativa? Sim. Por isso que ainda fui lá fazer o registro da Globo, que é a minha agente, que morre de rir de mim, de falar, Gilda, você tem medo da Globo?
você é muito louca, olha a atriz que você é. Ela me fala, vai. E aí fui. A própria Globo mudou, gente. Tudo muda, né? Na nossa época só Não, tinha e a assim, Globo. e não, e só tinha Exatamente. novela. Hoje em dia. Hoje tem séries. Exato. Hoje tem Mas Globoplay. existe uma coisa cultural, né, de antigamente, das telenovelas, da gente ter crescido nessa época, Era a onde única as famílias se possibilidade de reuniam ser pra assistir, artista. onde o país Era o que a parava gente para tinha de ver. referência. Isso era importante na É, nossa é. época. Na minha também era ainda. Acho que Sim. da Lari talvez já tipo, tinha mais streaming aí. Desculpa. Mas não, era não, só a minha isso. não tinha isso, amiga. Era uma coisa, a novela era uma Só comoção. mais recente, né? Todo É. ator queria fazer parte daquilo, né? Cara, não eu é não uma queria. situação sua, Sim. né? E Não, é muito claro. legal te ouvir Sim. e a sua honestidade, assim, é comovente, é verdade, porque eu é. entendo você. Completamente. Mas eu mil Imagina. vezes, se fosse uma atriz jovem hoje em dia, que não Ah, sou claro, mais. hoje em dia Não, se eu fosse uma atriz, sei lá, ninguém com, mais quer. Ai, hoje em dia com ninguém mais quer. 17 anos, eu ia sonhar ser Gilda Nomassi. Ah, meu Deus. Sim, porque olha a sua Verdade. trajetória, cara. Olha os filmes que você fez, é só ver, olha a filmografia dessa mulher, gente. É muito mais instigante, é muito mais louco, é muito mais. Você fala, cara, eu quero ser isso. Eu não quero ser aquilo que é sempre igual a cada novela. Sabe? É, Você mudou um paradigma. Eu acho que assim, a gente falou de muita coisa. Eu tenho uma pergunta pra você que eu acho que talvez já tenha sido respondida ou não. Que é o que você almeja, além de tudo que você construiu. Boa, vamos encerrar com essa. Ai, eu nesse momento da minha existência, nossa, você vê como eu vou falando e perdi tanta coisa. Eu trouxe minhas caixas para falar do meu processo, trouxe. Eu Te acabei de convida fazer de novo. aniversário. Me convidem de novo para falar do meu, Parte dois. do meu Parte dois, processo sim. que eu criei criação. de criação. Nossa, que incrível. Eu queria muito isso. Mas esse momento que eu mais quero é organizar minha vida como se fosse uma própria obra. Porque eu tô num limbo pessoal, não artístico e não de carreira, porque realmente eu continuo, tenho estreias, tenho filmes que estão aí. Esse ano eu já estreiei filmes no cinema, vou estrear mais, né? E tô sempre estreando coisas e fazendo coisas. E isso eu desejo que continue, mas também, como eu estava falando, fui fazer esse novo registro pela primeira vez. Eu consegui me sair muito bem, porque eu lidei com uma coisa natural, que é ser atriz. Fiz um texto da Clarice Lispector maravilhoso, e um texto é muito importante Claro. para você se relacionar, mas também se você não tem estofo de autoconfiança, você vai lá para aquele seu trauma de há 30 anos e vai... Então, superar esse lugar de testes que... Então, apesar de ter uma idade que as pessoas têm uma expectativa que eu esteja estabelecida, esse lugar que eu estou estabelecida, ele é um lugar que tudo tá um pouco morto, assim, no sentido que eu passei pelo luto da minha mãe, que a gente teve uma história muito relacionada de mães que a gente cuidou e com doenças degenerativas. E aí eu tô querendo fazer uma obra da minha vida nesse sentido. Eu fico pensando, você faz dramaturgia o dia inteiro. Qual é a sua dramaturgia pessoal? O que você... Quem é você nesse novo espaço-tempo, no sentido de eu ter me modificado. O mundo é o mesmo, mas eu sou uma mulher mais velha, eu ainda não sei me relacionar com isso. Então, a carreira, ela tá indo. E eu só agradeço a todas as pessoas que me convidam e que, como vocês, são tão generosas comigo e veem essa potência e essa, né, referência, né? realização, entendem que eu realizei alguma coisa. Isso é muito importante para mim. Mas também agora entender quem eu sou nesse panorama, até para me fortalecer, porque eu vou acabar dizendo uma coisa que é assim, muitas vezes o que a gente sofre do externo
também a gente está se penitenciando e se produzindo como um ser que você está se defendendo e se atacando. Vou tentar dar um exemplo. Eu sou filha de uma sociedade, de uma cultura. Então, por exemplo, essa coisa da fama. Eu entendo uma tia que eu tenho, que realmente existe e faz isso, que vai a uma homenagem dizer que eu sou péssima atriz, que eu tenho que desistir. Eu tenho isso na minha família. É a realidade. Primeiro que ninguém assiste nada que eu faço, porque não passa na Globo, né? Então, assista. Onde vai? Ninguém nem nunca viu nada do que eu faço. Entendi. Praticamente. Meu irmão, que vai comigo às estreias. Então, eu tô tentando, nesse momento, eu mesma não ser essa tia que se desfaz da minha carreira. Perfeito. Claro. Porque eu sou fruto de uma sociedade, eu entendo que dentro do que é o valor de uma geração, a minha tia não valorize o que eu construí, porque para ela a autoriza eu não ter sido uma atriz famosa da Globo, dizer que eu sou uma atriz que não conseguiu fazer uma carreira. Agora, eu me dizer isso é muito cruel. Muito. Então, a minha tia dizer isso, eu tenho que olhar para ela e pensar, essa mulher é fruto de uma sociedade, de uma cultura que tem este valor. Exatamente. E este valor me desvaloriza. E eu não vou discutir com ela, até tentei, falei, tia, mas será que você não entende que você está querendo adaptar isso que você está assistindo, que é um filme de gênero, que é um filme que não é naturalista? Até tinha um último filme que era da Carine Telles, que a Carine Telles dirigiu um filme e eu sou a atriz dela, que era mais naturalista. A minha tia falou, no último você estava melhorzinha até. Falei, será que não é porque era naturalismo? Padrão que a senhora dela, tá- né? As Vamos deixar referências de da chamar sua tia, tia. Vamos deixar... As referências não da é sua não tia tá são valendo. com a outras. família hoje ou não? Não, mas assim, ela é Ela é irmã da sua mãe? ela é irmã da minha mãe, Tá. que você imagina, né, que uma irmã de uma mãe que morreu, vê uma sobrinha órfã, vai lá acolher e falar assim, querida, não, mas a vida é muito mais cruel com isso e eles vão te desmerecer. Aham. E aí eu fico o tempo todo pensando assim, ela pode ser isso na minha vida. E eu tenho que olhar para ela e entender que ela é fruto de um valor que ela acredita nisso. Claro. Mas eu não posso acreditar nisso. Então a minha luta hoje, para finalizar, é o que é a luta de eu acho que um artista e de qualquer Completamente. pessoa que queira ser livre, sempre você não sucumbir aos valores Dos que estão outros. sendo emprestados por um tempo histórico e uma sociedade e um local e um entorno. Contexto, Então, quem sou eu, para mim, é o que eu quero ressignificar. Porque é isso, eu venho aqui, eu choro porque eu não sou uma atriz famosa da Globo. É triste, é vulnerabilidade absoluta. Eu tenho uma grande diretora, que é a Júlia Catarini, que eu trabalho muito com ela. Ela fala, se você falar de Tuverava na próxima entrevista, eu... Ela falou, você não pode você não pode mais falar de Tuverava, porque Tuverava para eles, quando eu fui fazer fui ser homenageada lá, uma amiga nossa foi ao hotel de manhã e eu estava com meu irmão, que é o que me apoia, e o Cico. E aí ela perguntou, né, quem é o artista que vai ser homenageado? Aí meu irmão falou, a Gildinha. Aí ela falou, pensei que tivesse algum artista famoso. E não foi. E as minhas amigas, não, foi uma amiga minha que eu falei, você, obrigada. Porque eles não me consideram uma atriz. Mas tudo bem, por que eu tenho que achar que o que Tuverava considera? E agora... Você foi pra Cannes, Gilda. Sim, mas é isso, né? Então, como você, isso é o que eu digo para qualquer pessoa, não para qualquer ator, para qualquer pessoa. Tente se ressignificar com os seus valores e com o que você tem como importância e entender que muitas pessoas vão te desvalorizar desde o ambiente do seu trabalho, do ambiente da sua família, do seu ambiente, qualquer ambiente, mas é você para se acalmar,
Pra se acalmar. Total. Eu posso te falar uma coisa? Eu sempre falei para as pessoas, todas as minhas peças, que podia ter a Fernanda Montenegro na minha plateia, que eu não ia ficar nervosa. Eu só ficava nervosa quando tinha meu pai e minha mãe. Ou alguém da minha família, tios, primos, muito próximos. E todo mundo olhava pra mim e falava, sério? Eu falava, cara, pode ter todos os críticos, eu estou cagando. Quando tem a minha família, principalmente meu pai e minha mãe, eu falava, hoje precisa dar tudo certo. Hoje, você já fez peça comigo, você sabe, hoje vai vir meu pai e minha mãe. Tipo assim, não, mas ontem estavam os críticos, tô cagando. Por quê? A minha família não acreditou em mim durante... Eu comecei a ser atriz com 13 anos. Eles acharam que era um hobby. Quando eu comecei a seguir a profissão, eles falaram, espera aí, você tá maluca? Não. Faz a brincadeira e vai trabalhar, né? Então, pra mim, era, eu preciso tirar deles, eu preciso que eles digam, filha, ou prima, ou sobrinha, tô muito orgulhosa de você. Eu precisava escutar isso. Aí eu entendi que eu precisava escutar isso, e eu fui pra terapia, e eu falei assim, o que eu faço? E aí ela foi me explicando, você tem que entender que a visão do seu pai, da sua mãe, do seu primo, é completamente diferente. O que eles consideram uma grande atriz, o que eles consideram um trabalho de sucesso, uma pessoa bem-sucedida, não é o que você considera. Então eu tentei o tempo todo, e eu namoro o Nando, que é um artista plástico, a gente se ajuda nesse lugar de falar, essa é a vida que a gente quer ter. Que a gente escolheu. A gente é feliz assim. Eu não preciso daquela pessoa para me aprovar. Já basta todos os testes que a gente tem que fazer e para ser aprovado ou rejeitado. Quando entra na nossa vida, a gente precisa ter essa certeza. Que assim, Gilda, sua carreira é nosso sonho. É o nosso sonho. Entendeu? Você entende que É o loucura nosso que é? sonho, Uma loucura. juro. Eu sei o que é, tipo assim, ter a vontade de ser famosa, porque eu perdi papéis pra, né, cheguei até o final do final e eu perdi papéis porque decidiram colocar a pessoa famosa, né, isso aí virou uma coisa. A gente não tem controle de tudo. E eu acho que é muito importante você olhar a sua história, sua trajetória, e assim, olhar e falar, caralho... E também a gente não Olha o precisa que de eu aprovação, né? Eu É, acho que a liberdade do é. ator tá aí. A gente não precisa de aprovação, Então, mas aí você cara. tem que achar esse lugar, Não porque é não é fácil. o diretor que vai falar que você é boa, ou a família, ou, sabe? A liberdade Nossa, eu tá admiro aí. você do teatro. A De ver validação. você. né? A validação, todo artista quer... Gente, Van Gogh morreu Sem sem validação. ser o Van Gogh. Sem Sem validação. O cara pirou. E eu posso dizer mais milhares de outros artistas. Porque o artista, Lino Marcos mesmo. o artista, ele quer ser reconhecido, ele Claro, quer deixar uma história, ele quer deixar seus filmes, ele quer deixar sua marca. E quer pagar suas contas também, E com o seu também. trabalho, que é outro Então rolê, né? é difícil esse lugar nosso mesmo. E eu acho muito lindo, muito generoso e muito vulnerável da sua parte compartilhar uma atriz tão foda que nem muito você. honesta. Todo mundo quer ser Uma você. carreira tão incrível, compartilhar essa dor. Porque todos os atores têm isso, tá? Tem. Absolutamente todos. Sim. Maravilhoso. A gente vai ter que Dor da encerrar. validação. São quase Maravilhoso. Nossa. 2 horas de programa. Jura? Maravilhoso. Nossa, beijo. Obrigada, Gilda. Foi uma terapia em grupo aqui pra Maravilhoso. gente. Te ouvir. Obrigada. Obrigada pela honestidade. Obrigada mesmo. Obrigada. Tô Muito muito sucesso feliz pra de estar você. aqui Muito entre sucesso. mulheres que escolheram esse universo de se autovalidarem. Exatamente. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada, querida. Você é maravilhosa. Até a Obrigada. próxima, gente. Até a próxima. Beijo.